Olá, eu preciso parar de ofender a Deus. Você precisa parar de ofender a Deus. Mas como assim, Ademir? Você está me acusando de ofender a Deus? Eu não ofendo a Deus. Eu nunca fiz isso. Eu temo a Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu amo Deus. Eu nunca o ofendi, eu não o ofendo. Eu nunca o ofendi, eu não o ofendo, eu nunca o ofenderei. Você está me acusando de ofender a Deus? Não, eu não estou te acusando. Eu estou apenas fazendo uma constatação de uma realidade dura e cruel em que nós vivemos. Fico pensando quantas vezes eu tenho ofendido a Deus. E assim, quantas vezes todos nós temos ofendido a Deus. Em uma sociedade em que tudo é ofensivo, uma sociedade que muito sensível, né, se magoa, onde as pessoas se magoam com muita facilidade, onde as pessoas se machucam com muita facilidade, tudo é ofensivo. Qualquer palavra que você fala é ofensivo, qualquer atitude é ofensiva. Dentro das igrejas, as pessoas são muito sensíveis, não podem ser ofendidas, não querem ser ofendidas. E assim muitos líderes têm deixado de pregar o que as pessoas precisam ouvir e têm pregado somente o que as pessoas querem ouvir. Palavras motivacionais, palavras só de bênçãos, de prosperidade, de vitória, de fé. Somente palavras que impulsionam as pessoas a uma realidade dura, porque as pessoas não estarão preparadas para enfrentar dificuldades. Ouvindo só coisas motivacionais, coisas boas. Muitos líderes têm deixado de pregar sobre pecados, de ensinar as pessoas sobre os pecados, sobre o inferno, sobre a dura realidade do inferno. E as pessoas assim vão vivendo, muitas vezes iludidas, vivendo um cristianismo muitas vezes ofensivo a Deus, em uma forma de vida que não vai de acordo com a palavra de Deus. Então, como eu disse, uma sociedade que se magoa muito fácil, que se machuca muito fácil, que não quer ser ofendida e que não pode ser ofendida. O pastor Dr. Billy Graham, já falecido, ele disse uma frase interessante: nossa sociedade condena qualquer possibilidade de ofender a quem quer que seja, exceto a Deus. Verdade, pura verdade. Sociedade atual, qualquer possibilidade de ofender alguém está condenado. Você não pode falar, você não pode criticar, você não pode fazer nada. Isso é ofensivo. Como eu disse, dentro das igrejas, pastores, líderes, padres têm deixado de pregar a verdade, o evangelho, para pregar somente o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Por quê? Porque se pregar o que elas precisam ouvir, que elas têm que abandonar o pecado, que elas têm que se santificar, as pessoas se magoam, se sentem ofendidas e deixam a igreja, deixam a denominação, se desviam, né, dos caminhos de Deus, quando na verdade nem mesmo estavam nos caminhos de Deus, muitas pessoas. Então, como eu disse no início, eu preciso parar de ofender a Deus, você precisa parar de ofender a Deus. Agora você pode me perguntar, mas como eu ofendo a Deus? Eu não vejo como eu ofendo a Deus, eu não falo nada que ofende a Deus. Você pode até não falar nada que ofende a Deus, mas muitas vezes a maneira que você tem vivido é uma maneira de vida ofensiva a Deus. Por quê? Porque talvez você tenha vivido na prática consentida, deliberada do pecado. E a Bíblia trata os nossos pecados, nossos delitos como ofensas a Deus. E nós muitas vezes não estamos preocupados com isso. Preocupamos muitas vezes em não ofender as pessoas, em não ofender aos irmãos, em não ofender a quem quer que seja, menos a Deus, como aqui na palavra do pastor Billy Graham. Nos preocupamos com tudo isso, menos em ofender a Deus, como se a Deus nós pudéssemos ofender, e as pessoas não. Tudo errado, está tudo errado. Devemos refletir sobre isso. Então a nossa conduta, a nossa maneira de viver pode estar sendo ofensiva a Deus. Cada vez que eu peco conscientemente, cada vez que eu planejo um pecado, que eu consinto em pecar, eu estou ofendendo a Deus.
Isso é uma ofensa à santidade de Deus, é uma afronta à santidade de Deus. E isso é um grande perigo que tem levado muitas pessoas à dura realidade do inferno, do lago de fogo e enxofre. Eu convido você a fazer uma análise de sua vida, sobre aquilo que você tem feito, falado, ou até mesmo deixado de fazer ou de falar, que também pode estar ofendendo a Deus. Vou deixar aqui um relato de coisas que muitos podem estar fazendo, que talvez eu possa estar fazendo, e que é pecado e que é ofensivo a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, fala sobre as obras da carne, que são, tudo isso aqui que eu vou ler são terríveis ofensas e afrontas a Deus. Preste atenção. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui é ofensivo a Deus, e se você comete essas ofensas, algumas dessas ofensas, conscientemente, se você planeja cometer isso aqui, você está ofendendo a Deus e você não herdará o reino de Deus. A não ser que você se arrependa hoje e mude a sua vida e pare de cometer essas ofensas a Deus. Eu li aqui um relato, eu listei aqui, segundo a palavra de Deus, quais são as obras da carne, e todas são pecados e ofensas a Deus. Depois, se possível, se você tiver interesse, mas só se você tiver interesse, pegue a Bíblia, leia essa passagem, Gálatas capítulo 5, comece ali no versículo 16, né? Leia todo o capítulo 5 e atente nessa parte onde fala sobre as obras da carne. E aqui não dará tempo de eu te explicar como é cada uma, o que é cada uma dessas obras da carne, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu convido você a estudar e a pesquisar o que são cada uma dessas obras da carne, para você entender como é perigoso, como elas são ofensivas a Deus. Estude, pesquise e tente abandoná-las. Detecte aquelas que você tem cometido e mude, abandone-as, para que não continue ofendendo a Deus. Como eu disse, preocupamos, né, em deixar de ofender as pessoas, mas não nos preocupamos muitas vezes em deixar de ofender a Deus. E isso é um grande perigo. Convido você a analisar, a pensar sobre isso. É algo muito sério. Eu sei que muitos podem assistir o vídeo aí e falar, não, isso é besteira, eu não vou ver esse vídeo que o Ademir está falando, o Ademir só fala esse tipo de coisa, ele nos vídeos dele quer falar só de pecado, eu não quero ouvir sobre pecado, eu não quero ouvir sobre isso é duro. Pois é, está vendo? Se você pensa assim, você é uma pessoa que está se ofendendo muito fácil e muitas vezes está ofendendo a Deus e não está se preocupando. Está se preocupando em não ser ofendido, mas não está se preocupando em não ofender a Deus. Peço a você que analise, é para o seu bem, é a sua eternidade que está em jogo, não é nem a vida aqui neste mundo, isso aqui é passageiro, qualquer hora acaba, para mim, para você, para todos nós. Mas o que está em jogo é a nossa realidade espiritual, uma eternidade, que pode ser com Deus ou longe de Deus. Então eu te convido a analisar, e para finalizar eu quero deixar aqui uma outra passagem que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, para você perceber o quanto é perigoso se nós continuarmos pecando voluntariamente, ofendendo a Deus voluntariamente. Essa passagem que eu vou ler vai te dar uma dimensão do perigo que é isso. Eu dizer que eu conheço Deus, que eu sirvo Deus, talvez você dentro de igrejas levanta a mão como se estivesse tudo bem, talvez você sobe em um púlpito para pregar, para cantar, e está ofendendo a Deus conscientemente, deliberadamente. Isso é perigoso. Não faça isso, deixe de fazer isso. Essa passagem vai te mostrar o quanto isso é perigoso. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, eu vou mudar aqui um pouquinho, porque se ofendermos a Deus voluntariamente, conscientemente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, diz, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu vou ler aqui o começo de novo. Só um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar que o celular tá escorregando aqui, tá querendo cair. Agora sim. Porque se ofendermos a Deus conscientemente, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo, de inferno, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, pisar em Jesus, e tiver profanado o sangue do testamento com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Para você ter uma noção de como é perigoso continuar ofendendo a Deus voluntariamente, sabendo que é ofensa, sabendo que é pecado e continuar praticando. Te convido a estudar sobre isso aqui, a analisar e a mudar a conduta. Eu preciso fazer isso, você precisa, todos nós precisamos. Pare de ofender a Deus. É um convite que eu tenho que te fazer hoje, porque é muito sério. Pare de ofender a Deus, tente viver uma vida voltada para Deus e buscando santificação, sem a qual, como a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. Fica aqui um convite, uma exortação, uma palavra de incentivo para a sua vida espiritual. Ok? Obrigado pela atenção, um abraço, fiquem com Deus.